Você já se sentiu como se o medo tivesse tentando tomar conta de você? Bem, Davi, quando ainda não tinha se tornado rei, passou por isto. É aquele tipo de medo que não avisa quando chega, e apenas se instala no peito e aperta você, tirando o ar do seu peito e fazendo a mente se perder em perguntas sem resposta. O que vai acontecer amanhã? Será que estou no caminho certo? Será que estou sozinho nessa jornada? A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos essa escuridão. Buscamos segurança, um refúgio, uma certeza de que existe algo maior nos guiando. E é exatamente por isso que o Salmo 23 tem atravessado gerações. Porque nele, encontramos uma promessa inabalável, a certeza de que não estamos sós. Esse não é apenas um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ele é um dos mais vividos. Já sustentou reis em suas batalhas, fortaleceu aqueles que perderam tudo, trouxe paz para corações em desespero. Mas será que você realmente entende o que ele significa? Vamos mergulhar nessa mensagem profunda. Vamos desvendar cada palavra e descobrir por que esse salmo pode ser a resposta que você tanto busca. E antes de continuarmos, eu te convido a abrir sua mente e seu coração. Porque ao final deste vídeo, você não verá apenas um texto antigo. Você verá um caminho. E talvez, essa seja a direção que você sempre procurou. Agora, imagine um jovem pastor, sozinho no campo, cercado pela imensidão. O vento sopra frio, os lobos espreitam na escuridão e o silêncio é quebrado apenas pelo som suave das ovelhas que confiam nele sem hesitar. Elas não sabem para onde vão. Não compreendem os perigos ao redor. Mas sabem de uma coisa: o pastor está ali. Ele as protege. Ele as guia. Ele nunca as abandona. Esse jovem era Davi. Antes de se tornar rei, antes de suas vitórias e conquistas, ele era apenas um rapaz encarregado de cuidar de ovelhas. Mas ali, nas colinas de Israel, entre desafios e solidão, ele aprendeu algo que mudaria sua vida para sempre: a confiança absoluta em Deus. Davi sabia o que era sentir medo. Sabia o que era enfrentar perigos. Mas também sabia o que era ser sustentado por uma força maior do que ele mesmo. E foi dessa experiência, dessa certeza inabalável, que nasceu o Salmo 23. Quando ele escreveu essas palavras, não estava apenas compondo uma poesia bonita. Ele estava registrando uma verdade profunda: Deus é como um pastor. Ele nos conhece, nos guia e nos protege. Mesmo quando não entendemos o caminho. Mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Esse salmo não é apenas uma promessa. Ele é um retrato da jornada humana. A história de alguém que aprendeu a confiar e que agora nos convida a fazer o mesmo. E agora, chegou o momento de entender cada palavra dessa mensagem. Porque dentro dela, há respostas que talvez você nem soubesse que precisava encontrar. Agora, olhando os versículos com mais detalhes, enxergamos que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou seja, feche os olhos por um instante e imagine estar em um deserto, sem bússola, sem direção, sem saber onde encontrar abrigo ou alimento. Você sente a sede, a exaustão, o desespero de não ter para onde ir. Mas então, de repente, surge alguém. Um guia. Alguém que conhece cada curva desse deserto, cada oásis escondido, cada sombra que pode servir de refúgio. Ele estende a mão e diz: siga-me. Eu sei o caminho. Essa é a essência do primeiro versículo do Salmo 23. Deus não é apenas um observador distante. Ele é o pastor. Aquele que caminha à frente, que provê, que cuida, que protege. Quando Davi escreveu "Nada me faltará", ele não estava dizendo que nunca enfrentaria dificuldades, mas sim que em Deus, ele sempre teria tudo o que realmente precisava. Quantas vezes você já se preocupou com o amanhã? Com o que vai acontecer, com o que pode dar errado, com o que talvez você não consiga alcançar? Esse versículo nos ensina que quando Deus é o nosso pastor, a escassez não tem a última palavra. O deserto pode existir, mas ele sempre nos guiará para além dele. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ou seja, já percebeu como é difícil descansar quando a mente está sobrecarregada? Quando as preocupações te consomem e o peso da vida parece grande demais para carregar.
Ovelhas são animais frágeis, facilmente assustadas. Elas não deitam para descansar se sentem medo. Não bebem água se estão inquietas. Para que isso aconteça, elas precisam sentir-se seguras. E aqui está a promessa: Deus nos conduz a um lugar de paz. Mas será que estamos permitindo que Ele nos leve até lá? Ou será que estamos insistindo em trilhar um caminho turbulento, sobrecarregados por preocupações que Ele já nos pediu para entregar? Quando confiamos no pastor, encontramos descanso. A tempestade pode rugir lá fora, mas a nossa alma permanece em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ou seja, Davi sabia o que era uma alma cansada. Ele conhecia o peso da culpa, da angústia, do arrependimento. Mas ele também conhecia um Deus que restaura. Refrigerar a alma é mais do que trazer alívio. É renovar, fortalecer, dar novo fôlego para continuar. Deus não apenas nos sustenta, mas nos guia. E não qualquer caminho, mas o caminho certo. Ele nos mostra a verdade, nos conduz para decisões que nos aproximam dele. Mas a grande pergunta é: será que estamos dispostos a seguir esse caminho? Ou preferimos trilhar nossas próprias veredas, acreditando que sabemos mais do que o pastor? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, o vale da sombra da morte. O lugar onde a luz parece não alcançar. O momento onde o medo fala mais alto, onde a esperança parece se apagar. Todos nós, em algum momento, passamos por esse vale. Mas perceba algo importante: o texto não diz que vamos permanecer no vale. Diz que vamos andar por ele. Se Deus está conosco, então não há razão para temer. A vara e o cajado eram instrumentos do pastor para guiar e proteger suas ovelhas. A vara afastava os lobos. O cajado resgatava as ovelhas que se desviavam do caminho. Talvez você esteja no meio de um vale agora. Talvez esteja sentindo o peso da incerteza, da dor, da solidão. Mas lembre-se, você não está sozinho. Deus não apenas te observa à distância. Ele caminha ao seu lado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ou seja, o mundo ensina que a vitória só existe quando os inimigos desaparecem. Mas Deus nos mostra algo maior: Ele nos honra mesmo no meio das batalhas. Imagine um banquete sendo preparado enquanto aqueles que desejavam sua derrota são obrigados a assistir. Isso não significa que não teremos adversidades, mas sim que, mesmo em meio a elas, Deus nos fortalece, nos protege, nos abençoa. O óleo simboliza unção, favor, escolha. O cálice transbordando significa abundância. Deus não apenas supre. Ele derrama mais do que podemos imaginar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, todos os dias. Não apenas nos bons. Não apenas quando tudo está certo. Todos os dias. A bondade e a misericórdia de Deus não são passageiras. Elas nos acompanham. São constantes. São fiéis. E, no fim, existe a maior promessa de todas: a eternidade com Deus. O Salmo 23 começa com provisão, passa pela proteção, pelo sustento, pela caminhada no vale, e termina com a maior segurança que alguém pode ter: habitar na casa do Senhor para sempre. A vida é passageira. Os dias bons e ruins vêm e vão. Mas há algo que jamais muda: o pastor nunca abandona suas ovelhas. E agora, resta apenas uma pergunta: você tem permitido que ele te guie? O Senhor quer que você entenda que o Salmo 23 não é apenas um poema antigo. Ele é um convite. Um chamado para viver uma vida de confiança absoluta em Deus. Mas a grande questão é: como aplicar essa mensagem no dia a dia? Como viver essa verdade além das palavras? Imagine sua vida como uma estrada desconhecida. Você pode seguir sozinho, tentando encontrar o caminho por conta própria, enfrentando obstáculos sem direção e carregando o peso de todas as suas preocupações. Ou,
Você pode permitir que Deus seja o seu guia, conduzindo seus passos, fortalecendo sua alma e mostrando o caminho certo. O primeiro passo para viver essa realidade é entender que Deus é o pastor, e não você. Isso significa deixar de lado o desejo de controlar tudo, abandonar o medo do que pode dar errado e confiar que Ele está no comando. Quantas vezes você já perdeu noites de sono tentando resolver problemas que estão além do seu alcance? Quantas vezes tentou encontrar segurança em coisas passageiras, apenas para descobrir que elas não sustentam sua alma? O Salmo 23 nos ensina que descanso verdadeiro não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle. Outro ensinamento essencial desse salmo é que a jornada não será sempre fácil, mas nunca será solitária. Os vales escuros existirão, mas eles não serão eternos. Deus nos conduz por eles, não nos deixa presos neles. Então, quando os desafios surgirem, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: como posso confiar mais em Deus nesse momento? E, acima de tudo, o Salmo 23 nos lembra que não somos passageiros nesta terra sem rumo. Há um destino. Há um lar eterno nos esperando. Tudo o que enfrentamos aqui é temporário, mas a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanharão até o fim. Agora, pare por um instante e reflita: como seria a sua vida se você realmente vivesse essa confiança? Se, ao invés de carregar seus próprios fardos, você os entregasse ao pastor? Essa é a escolha diante de você. Caminhar sozinho ou permitir que Deus te guie? E a pergunta final é: qual caminho você vai escolher? Agora que você entendeu a profundidade do Salmo 23, resta apenas uma pergunta: você realmente confia no pastor? É fácil repetir essas palavras, mas viver essa verdade exige entrega. Significa abrir mão do medo, da ansiedade e da necessidade de controle. Significa acreditar que, mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua no comando. Talvez hoje você esteja enfrentando um vale escuro. Talvez esteja cercado por dúvidas, inseguranças e batalhas que parecem não ter fim. Mas lembre-se, você não está sozinho. O pastor está ao seu lado. Ele conhece cada passo, cada desafio, cada pensamento seu. Ele já preparou um caminho, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo. Agora, eu te convido a dar um passo de fé. A confiar, verdadeiramente, na promessa desse salmo. A deixar que Deus guie sua vida, não apenas nos momentos bons, mas em todos os dias, inclusive nos dias difíceis. Com base em tudo que você aprendeu hoje, eu quero lhe encorajar a fazer uma oração junto comigo, reconhecendo os cuidados do Senhor sobre a sua vida como seu pastor. Esta oração está na descrição do vídeo e eu quero que você ore junto comigo. Desça a tela até a descrição do vídeo e faça essa oração comigo pela sua vida. Você está pronto para começar? Então, vamos orar. Senhor Deus, meu pastor fiel, hoje eu venho diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que sem a Tua direção eu me perco, sem o Teu cuidado eu me enfraqueço e sem a Tua presença eu não sei para onde ir. No meio de um mundo cheio de ansiedades, medos e incertezas, eu escolho confiar em Ti. Sei que Tu és aquele que me conduz a verdes pastos e águas tranquilas, mesmo quando ao meu redor tudo parece caótico. Ensina-me a descansar em Ti, a não carregar sozinho os fardos que não fui feito para carregar. Que minha alma encontre paz na certeza de que Tu tens tudo sob controle. Pai, há momentos em que me sinto atravessando o vale da sombra da morte. O medo tenta me consumir, os problemas parecem grandes demais, e as preocupações tentam me roubar a esperança. Mas a Tua palavra me lembra que eu não estou sozinho. Tu estás comigo, caminhando ao meu lado, protegendo-me com a Tua vara e o Teu cajado. Ajuda-me a enxergar além das dificuldades e a lembrar que, mesmo no meio da escuridão, a Tua luz me guia. Senhor, eu entrego a Ti as minhas necessidades, as lutas que só Tu conheces. Minhas dores emocionais, os desafios no meu trabalho, os problemas financeiros, as dificuldades nos meus relacionamentos e até as batalhas internas que ninguém vê. Sei que Tu és um Deus que prepara uma mesa diante dos meus inimigos, que me unge com o Teu óleo e faz meu cálice transbordar. Eu escolho confiar que Tu és suficiente para mim. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanhem todos os dias da minha vida. Que eu não me desvie para longe do Teu caminho, mas permaneça firme, sabendo que minha casa está em Ti.
Hoje, eu escolho declarar: o Senhor é o meu pastor. Eu não preciso temer. Eu não estou sozinho. Eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus, amém. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. Talvez seja exatamente isso que essa pessoa precisa para reencontrar a esperança. E, se esse vídeo lhe ajudou, inscreva-se no canal e ative as notificações. E lembre-se, o pastor nunca abandona suas ovelhas. Nunca. A fé começa quando a dúvida termina. Aqui no canal Deus e Jesus com você, nós te ajudamos a enxergar melhor o caminho de Deus. Considere como Deus sugerindo para você o vídeo que está aparecendo na tela e, nesse vídeo, Deus vai falar mais ao seu coração.